Olá pessoal, tudo bem? Vamos fazer aqui um experimento de associação de resistores, associação em série e associação em paralelo. Tudo que a gente já aprendeu na teoria, agora a gente vai fazer uma pequena aplicaçãozinha prática. Então para isso nós vamos usar um protoboard, aqui branco, vocês estão vendo. O Arduino, que vai ser o nosso gerador de tensão. Lembrando que o Arduino ele vai gerar uma tensão de 5 volts. Dois fios de conexão, aqui eu estou usando um verde e um preto. O verde vai representar o positivo e o preto o negativo, né, do nosso gerador de tensão. Dois resistores, aqui bem pequenininhos na minha mão, um de 1000 ohms ou 1 kΩ, né, e outro de 220 ohms. E um multímetro para a gente fazer as medidas. Bem, primeiro aqui vamos colocando no protoboard o resistor de 1 kΩ. A gente coloca aqui não precisa ter dó, coloquem até afundar bem dentro do orifício, dentro dos tips. Bem, colocamos. Esse aqui é um de 1K, já posso dizer pela cor, que é marrom, preto e vermelho. E uma faixa dourada, que indica que é 5% de tolerância para mais ou para menos, ele é 1000 ohms. E aqui o de 220, vermelho, vermelho, marrom, 2, 2 e 1, 0, 220. E também uma faixa dourada indicando 5% de tolerância. Eu coloco aqui na mesma coluna do outro resistor, só aqui que não pode errar, já quase coloquei errado, senão não ia dar conexão. E coloco num outro orifício aqui do outro lado. Sem Muito bem. Conectados os resistores, a gente sabe que teoricamente uma resistência em série, que é o que a gente está fazendo aqui, a resistência equivalente é a soma dos valores dos dois resistores. Então 1000 mais 220, teoricamente é para dar 1220. Então vamos colocar aqui no multímetro, né? Aqui colocar na parte do ohmímetro para medir resistência. Coloquei numa escala de 2000. Então vamos lá, coloco uma ponta de prova aqui e a outra ponta de prova no outro terminal do resistor. E o valor lido é de 1215, 213, 212, ou seja, muito próximo do teórico, que era 1220. Então está bem satisfatório. Bem, nesse momento a gente vai completar as ligações. Então aqui o fio preto na mesma coluna do terminal do 220 que está sobrando, e esse daqui no terminal de 1K, que também não está ligado a nada. Então só vendo que o circuito, né, a parte positiva vem, alimenta um resistor, passa pelo outro e volta aqui pela parte negativa. Então o fornecimento aqui é de 5 volts. A gente sabe que numa ligação, numa associação de resistores em série, o que acontece? A tensão ela vai se dividir conforme o valor dos resistores, mas a corrente é a mesma. Então a tensão em cada resistor vai ser diferente. Teoricamente a gente sabe que a corrente aqui, se a gente dividir 5 volts pela resistência total, que é 1220, teoricamente é para dar 4 mA. Mas aqui vai dar uma pequena diferença, até porque a tensão que vai ser gerada, ela não vai ser exatamente 5 volts, vai ter algumas perdas pelo caminho. Assim como a gente viu que a associação em série, ela não deu 1220, ela deu 1212, 213, então ela está um valor um pouquinho diferente, então o valor vai ser próximo de 4 mA. Mas primeiro vamos medir tensão. Então agora eu vou ligar o Arduino. Ligando o Arduino, primeiro vamos medir a tensão. Então eu venho aqui no multímetro e faço a mudança para a tensão. A gente sabe que o Arduino fornece 5 volts, então eu vou na escala de 20. Se eu colocar abaixo disso, eu posso queimar o multímetro. Se eu colocar muito acima, eu vou ter uma leitura imprecisa. Colocando na associação, aqui a ponta de prova, né? Vamos colocar aqui o preto aqui em cima
preto aqui em cima e o vermelho aqui embaixo. A gente viu que não deu 5 volts, né? Deu 4,75. Como eu falei, existem perdas pelo caminho, então está dentro de um valor bem razoável. Então essa é a tensão fornecida pela minha fonte. 4,75 volts aproximadamente. Bem, agora eu vou medir somente em um dos resistores. Vou medir aqui no resistor de 1K. Então eu só vou colocar aqui num terminal e depois no outro dele. Olha, como ele tem a maior resistência, ele vai ter a maior parte da tensão sobre ele. Então aqui está dando 3,87, 88 volts. E no outro resistor vai ser o restante. Olha lá, está dando 0,87, 0,86 aproximadamente de volt, tá bom? Então, a gente viu que a tensão ela se dividiu. E agora a gente vai medir a corrente. Como que a gente mede a corrente? Bem, primeira coisa, a gente sabe que para medir corrente, um amperímetro ele tem que entrar em série com o circuito. Então eu vou fazer uma desconexão, eu vou abrir a conexão aqui, vou colocar o pino do terra em outro ponto, e aí como eu farei? O amperímetro ele tem que entrar em série com o circuito, então eu vou colocar uma ponta de prova aqui num terminal do resistor e vou colocar outra ponta de prova no fio do terra e fazer a mudança, claro, para corrente. A gente sabe que teoricamente deu 4 mA, então eu vou colocar na escala de 20 mA. Então é para dar um valor bem próximo. Vamos ver quanto de corrente está dando. Aqui eu vou ter que fazer um malabarismo, um pouquinho. Olha só, deu aproximadamente 3,9 mA. Então, muito próximo dos nossos 4 mA. Então essa é a associação em série. Agora faremos uma associação em paralelo. Vou fazer algumas modificações aqui no circuito. Mas antes, teoricamente, calculando com o valor nominal dos resistores e tal, a resistência equivalente paralela, no caso da utilização de um resistor de 1000 ohms e outro de 220, fazendo as contas, a gente chega em aproximadamente 180 ohms. Então, vamos fazer aqui a associação paralela, né? Ou seja, um terminal ligado com o outro terminal de cada resistor. Se vocês olharem aqui, apesar de não ser muito fácil a visualização, eles estão ligados em paralelo. Muito bem, agora eu vou medir a resistência. Como eu falei, deu 180 ohms. Eu vou colocar aqui numa escala de 200 ohms. Então eu vou colocar uma ponta de prova num terminal e colocar no outro terminal. Como não deu certo a leitura, eu mudei a escala. E ele está dando... Aqui ele leu somente um deles, ou seja, ele não fez a conexão. Então isso quer dizer que está tendo um mau contato na ligação. Então mais uma vez, aqui as ligações, vamos lá de novo. Então vamos medir aqui, olha só, 193, 194, muito próximo do 180 que a gente esperava. Então está, aí a gente viu que a resistência equivalente é menor do que o menor valor dos resistores. O menor valor nosso é 220, deu abaixo disso. O calculado é próximo de 180, então um pouquinho acima de 180, né, se vocês forem calcular. E aqui está dando 190, ou seja, uma medida muito boa. Bem, agora eu vou fazer as ligações. Bem, novamente, eu faço a ligação aqui. E o que acontece numa associação em paralelo? Na associação em paralelo, a gente sabe que o que vai se dividir é a corrente. Mas o que vai se manter é a tensão. Então, eu vou ligar novamente o Arduino e vou medir a tensão. A gente sabe, então, que a tensão vai ser igual nos dois resistores. Então, ligando o Arduino agora, já coloquei aqui na escala de 20. Então, eu vou colocar aqui a ponta de prova, né? Até vou inverter para não dar valor negativo.
olha lá, com uma pequena quedinha de tensão, né? Deu 4,6 volts. Também a questão de perdas, questão de dissipação de energia em forma de calor, coisas que acontecem muito. Bem, então aqui a gente viu que a tensão é igual em cada um dos seus pontos. Como os resistores estão ligados aqui em paralelo com os terminais muito próximos, então essa leitura ela é bem precisa. Então aqui a gente viu uma rápida pincelada das associações em série e das associações em paralelo.